Olha que curioso! No século XIX, duas invenções surgiram quase que juntas, e elas tinham uma missão bem parecida, sabe? Revelar o que a gente não consegue ver. De um lado, a fotografia, uma máquina de luz, de química. Do outro, a psicanálise, uma teoria para decifrar a mente. E a gente vai ver agora como esses dois mundos que parecem tão distantes acabaram se cruzando de um jeito, bom, de um jeito que ninguém esperava. É isso mesmo. De um lado você tem a fotografia, que nasce com essa promessa de congelar o mundo exterior, de parar o tempo. Do outro, a psicanálise, que se desenvolve para mergulhar no mundo interior, um lugar vasto e invisível. São duas tecnologias, uma bem mecânica e a outra super conceitual, que de alguma forma pareciam destinadas a se encontrar. E o ponto de encontro delas, olha, mudou para sempre o jeito como a gente se enxerga. Então, essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa análise de hoje. Como é que a câmera, que parecia ser a ferramenta da objetividade total, foi chamada para essa missão de documentar, de diagnosticar e, pasmem, até de tratar os cantos mais escuros da nossa psique? Ok, nossa jornada começa lá por meados do século XIX. A fotografia ainda era uma super novidade, e a psiquiatria, por sua vez, estava buscando desesperadamente por ferramentas científicas para se firmar como um campo sério, sabe? E a câmera, bom, a câmera parecia uma promessa dos céus. E o pioneiro nessa história toda foi esse cara aí, o Dr. Hugh Welsh Diamond. Ele era diretor de um asilo na Inglaterra e, por acaso, um fotógrafo apaixonado. Foi ele o primeiro a ter a ideia de montar um laboratório fotográfico dentro de um hospital psiquiátrico. Para ele, essa nova tecnologia não era só um hobby, não. Era uma ferramenta clínica poderosíssima. Para a gente sacar a ideia do Diamond, a gente precisa voltar no tempo e entender o que estava na cabeça das pessoas. Naquela época, bombava uma tal de fisionomia. Era digamos, uma ciência popular que dizia que a alma se mostrava no rosto. Acreditavam que a loucura, a genialidade, até a tendência para o crime, tudo isso deixava marcas visíveis. Era só uma questão de saber olhar. E aí vem a pergunta, né? Que ferramenta poderia olhar de um jeito mais objetivo do que a câmera? A visão do Diamond para a fotografia era, na verdade, uma visão tripla. Primeiro, ele queria usar as fotos para criar um tipo de catálogo dos tipos de doenças mentais. Isso ajudaria no diagnóstico. Segundo, as fotos serviriam para documentar a aparência dos pacientes com o passar do tempo. E terceiro, que é algo bem inovador para a época, ele usava as fotos como terapia. Ele mostrava aos pacientes as imagens deles insanos depois que eles melhoravam, quase como uma prova visual da cura. Agora, vamos para uma figura que é ainda mais complexa. É aqui que a história começa a ficar, bem, um pouco bizarra. O trabalho de Duchenne de Bolonha levou a fotografia para um lugar onde a fronteira entre a ciência e o puro espetáculo ficou perigosamente borrada. O Duchenne queria criar um mapa definitivo de como as emoções aparecem no rosto. E para fazer isso, ele usou uma ferramenta que ele chamou de pincel elétrico, que eram basicamente eletrodos. Ele aplicava choques em músculos específicos do rosto para criar artificialmente expressões de alegria, de medo, de dor. E claro, a fotografia estava ali, prontinha para registrar cada contração facial de um jeito perfeito e permanente. E o mais fascinante aqui é a contradição no trabalho do próprio Duchenne. Por um lado, ele dizia que estava fazendo ciência pura, objetiva, mapeando a mecânica do rosto. Mas por outro, ele descrevia a iluminação das fotos dele com referências artísticas. Ele chegava a dizer que o claro escuro lembra a luz de Rembrandt e dava mais energia para as paixões. Afinal, ele era um cientista ou um diretor de teatro? E é aqui que a história toma um rumo bem sombrio. Experimentos como os de Duchenne, e principalmente de um cara chamado Francis Galton, que criava retratos compostos, para tentar achar o tipo criminoso, acabaram reforçando uma ideia muito perigosa. A fotografia deixou de ser vista como o registro de um indivíduo para ser vista como a prova científica de que existiam tipos humanos, uma ferramenta para classificar e rotular as pessoas. Para a gente entender melhor como uma mesma imagem pode ser usada para coisas tão diferentes, vamos pegar emprestado uma ideia do filósofo François Soulages. Ele diz que toda a fotografia tem, na verdade, 4 destinos possíveis, ou seja, 4 jeitos de ser lida. Vamos pensar nisso de um jeito prático. Primeiro, a foto é o que ela mostra, um documento de uma pessoa. Simples assim. Aí vem o segundo destino. A gente olha para essa mesma foto e enxerga ali a ilustração de um tipo, como a face da loucura. Depois, podemos seguir um terceiro caminho, apreciar a imagem como arte, pela luz, pela composição, sem nem pensar em quem está ali. E por último, a foto pode ir além de tudo isso e virar um símbolo universal de algo maior, como, sei lá, o sofrimento humano. 4 caminhos a partir de uma única imagem.
E é aqui que a gente entende o X da questão, o grande problema. A psiquiatria do século XIX ficou presa nesse passo 2. Eles olhavam para a foto e não viam uma pessoa, um indivíduo. Não, eles viam a foto da histeria, a foto da melancolia. E essa visão, que é super redutora, acabou transformando gente de carne e osso em meros exemplos de uma categoria, sabe? Em provas de uma teoria, apagando completamente a identidade de cada um. E se tudo isso está parecendo uma história antiga de museu, pensa de novo. A verdade é que esses mesmos dilemas não sumiram. Eles só evoluíram e hoje em dia eles moram aí, nos nossos celulares e nas redes sociais. As mesmas perguntas que tiravam o sono de Diamond e do Shen são as que a gente enfrenta hoje. Quando postamos uma selfie, estamos mostrando uma verdade objetiva ou construindo um personagem? Como a gente julga os outros com base no perfil deles? A foto de um influenciador é um documento ou é uma performance artística? E o que a escolha das nossas imagens diz sobre o nosso inconsciente? As ferramentas mudaram, mas as perguntas de fundo continuam as mesmas. E isso tudo nos traz para a nossa questão final. Se a fotografia lá do século XIX, com toda aquela pretensão de verdade, já era tão complicada, o que a gente pode dizer da fotografia hoje? Numa era de inteligência artificial, de deepfakes, de filtros que estão por toda parte, a câmera ainda consegue ser uma janela para a mente? Ou será que ela virou só um espelho que não reflete mais a realidade, mas sim os nossos desejos, os nossos medos e, quem sabe, o inconsciente coletivo da nossa era digital? A resposta talvez não esteja na imagem em si, mas no jeito como a gente continua, incansavelmente, a questioná-lo que ela nos mostra.